Olá! No episódio de hoje eu vou falar sobre os primeiros sintomas que eu tive da minha gravidez, tá? E também vou responder algumas dúvidas sobre o processo de engravidar. Vamos lá, gente. Os primeiros sintomas que eu tive dessa gravidez, né, dos Venoms, foram muito cedo mesmo. Porém, eu até falei no meu Instagram, eu tenho um autoconhecimento corporal muito grande, do tipo, sempre que eu ovulava, depois que eu parei de tomar anticoncepcional, inclusive eu tomei anticoncepcional dos meus 17, se eu não me engano, até eu encontrar o Dr. Elvídio, tá? Antes do Dr. Elvídio eu tinha colocado um DIU Mirena. Esse DIU ele provocou reações muito ruins mesmo. Não quer dizer que para toda mulher vai ser isso, mas o DIU Mirena ele derrubou meu cabelo, ele me deu muita acne, ele me deu sintomas depressivos, porque eu tenho depressão, então eu tô sempre tratando, eu faço terapia constantemente. Lá no outro episódio eu falei que eu demorei a me encontrar como pessoa, fiz muito tempo de terapia, eu já tomei medicamento, não tenho vergonha de falar sobre isso. Inclusive a gente tem que naturalizar isso. O importante da depressão é ela estar controlada, tá? Onde que eu tava mesmo? Depois que eu tirei o DIU Mirena, foi quando eu tive a gravidez cervical. Depois da gravidez cervical, meus hormônios fizeram isso aqui, ó. Viraram uma loucura. Graças a Deus, o Dr. Elvídio já estava cuidando de mim desde da descoberta da gravidez cervical. Ele me ajudou a encontrar a profissional certa para fazer a cirurgia, etc e tal. E aí nós viemos com uma dosagem de hormônios e eu não utilizei mais o anticoncepcional. Nós usamos bioidêntico. Eu acho que eu vou pedir para ele gravar um vídeo, quem sabe ele não grava pra gente, porque ele é muito atarefado, né? Mas você pode olhar o Instagram do Dr. Elvídio, que ele fala muito sobre isso. Então, desde que eu parei de tomar esses hormônios, eu tive uma crescente muito grande na minha vida de saúde, tá? Então, eu comecei a perceber melhor o meu ciclo, eu tive mais contato com o meu próprio corpo. Claro, exercício de mindfulness, terapia, aquela coisa toda, você se conecta muito com o seu interno. Então, eu sempre tive uma autopercepção da minha própria ovulação. Eu sabia exatamente, até se olhar no aplicativo, se eu tava de TPM, qual era a fase do meu ciclo, isso me ajudava bastante, tá? E na minha ovulação, eu sempre senti uma cólicazinha lá dentro e eu sabia de qual ovário estava saindo, às vezes do direito, às vezes do esquerdo. Para quem não sabe, nós mulheres, né, naturalmente ovulamos um mês de um lado, um mês do outro. Eu, umas 2 ou 3 vezes ao ano, eu sentia a ovulação dos dois lados. Numa dessa, né? Mas eu vou explicar. Então, quando eu ovulei para fazer aquela saga ali de engravidar, aquela coisa toda, eu já fiquei ligada. Porque eu já tava transando para poder engravidar, né? Então, quando deu algumas semanas depois dessa série de sexo que a gente fez, inclusive tem algumas dúvidas aqui sobre isso, é aí que eu fiquei ligada no meu corpo mesmo. Então, eu fui percebendo que o meu corpo foi mudando de uma forma que eu não entendia. Eu vou falar alguns sintomas que eu tive, mas não é para você se comparar comigo nem com outra pessoa. Cada mulher tem o seu sintoma. Tem mulher que chega aí no 3º mês e não sentiu nada. Ai, que abençoada. Tem mulheres que já sentem como eu desde o princípio, por estarem muito ligadas, né? Porque já tá ali aguardando aquela coisa toda. Ou até por ter uma boa autopercepção, ou por ser muito sensível, etc e tal. Meu primeiro sintoma foi que eu comecei a fazer muito xixi. Do nada. Eu fazia assim 3 vezes ao dia, eu sempre fui de beber muita água, sempre não. Depois da gravidez cervical, que eu tomei vergonha na cara e comecei a ter uma vida mais saudável, aí eu comecei a beber mais água, mas eu fazia xixi assim umas 3, 4 vezes ao dia. Teve um domingo aqui que eu fiz umas 10, em casa, em repouso, bebendo a mesma quantidade de água, eu já fiquei ligada. Outra coisa muito forte foi o enjoo. Na aula a Cristina tá empolgada.
Outra coisa muito forte, dos primeiros sintomas foi o enjoo. Só que eu já sou um ser humano enjoado. Nos dois sentidos. Mas eu vivia enjoado. Qualquer coisa que eu comia mais, eu ficava com enjoo. Ressaca, então, hora de ficar com enjoo. Se eu bebia uma bebida que não caía muito bem, eu ficava com enjoo. Eu vivia com enjoo. Até falava aqui com a minha sogra, com a minha cunhada. Falei, gente, quando eu engravidar, vou ser enjoo puro. Dito e feito, né? Então, esses dois foram os meus primeiros sintomas. Outra coisa que eu sentia, que aí eu confundi com menstruação, é a cólica. Eu comecei a ter cólica antes da hora. A minha cólica, ela é muito fraquinha. Quando eu era adolescente, ela era de me levar para o hospital. Mas a minha cólica, ela sempre foi, assim, de adulta, ela sempre foi mais fraquinha. Então, eu sentia aquela cólicazinha, mas antes da hora. Eu falei, será que a menstruação vai adiantar? Ou será que eu tô grávida? Já tava assim, já tava super ligada. Então, se você assistiu o episódio anterior, eu falei que 4 dias antes da minha menstruação atrasar, eu já consegui fazer xixi no palitinho e deu positivo. Eu fiz o exame antes da hora, porque o certo é você esperar um dia depois, um dia de atraso pelo menos, para te dar um resultado mais preciso, para não ser uma gravidez química, etc e tal. Eu não quis esperar porque eu tava com a roupa de pedalar e por eu ter 35 anos e tal, na verdade foi noia, vamos falar? Não vou falar de coisa científica não. Eu na noia, com medo de prejudicar talvez estar grávida e subindo morro, fazendo mountain bike, pegando peso, eu tava com a roupa de pedalar, eu fiz xixi no palito e deu positivo, porque eu estava com medo de prejudicar a gravidez com exercício físico. Hoje eu sei que o início da gravidez é mais um processo químico do que tudo. Inclusive, no último pedal, até eu comentei com a Marisa, com um outro colega do pedal, eu falei, gente, pode ser que seja meu último pedal hoje, porque pode ser que eu esteja grávida, que eu tô num enjoo aqui, que eu já não estava bebendo, né? Eu tava tentando engravidar, eu já não tava bebendo. Inclusive, eu enganei a família, levando suco de uva na taça pra dizer que eu tava tomando vinho, pra ninguém saber que eu tinha parado de beber. Tava nessa live, tá? Fica. Então, esses foram os meus primeiros sintomas até eu confirmar, correr lá pro obstetra, ele olhar pra mim e falar, 3 semanas você tá. Ele me olhou com a cara assim, eu, tá. Me deu requisição da ultrassom e eu fiz com 5 semanas e vi que tava tudo certinho no lugar. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu recebi na época, lá do meu Instagram, que eu puxei a caixinha, inclusive eu não respondi aquela caixinha. Gente, desculpa, tá? Mas agora eu vou responder. Deixa eu olhar aqui. A campeã de perguntas é, você fez tratamento para engravidar? Como eu disse no primeiro episódio, eu não tive problemas de fertilidade em si, eu não cheguei a fazer exames de fertilidade, nem eu nem o Igor, porque a gente faz exame de fertilidade quando o casal já está há um tempo tentando engravidar e não consegue. Você fazer exame sem indicativo, sem precisar, cara, é desperdício de dinheiro, é desperdício de tempo, é desperdício de saúde emocional. Então, a gente tentou, vamos tentar engravidar. Se não conseguir, a gente parte para fazer os exames. Então, eu não fiz nenhum tratamento para engravidar. O que eu fiz foi dosagem de hormônio, deixar tudo bonitinho, lá com o Dr. Elvídio, tudo linear, um tratamento muito bom, né? Principalmente depois da gravidez cervical, e trabalhar muito a minha saúde. Tanto que eu fiz uma bioimpedância pouco tempo antes de engravidar. Fui na Thalita e falei, eu quero engravidar. Falei, qual o seu objetivo, né? Porque nutrólogo pergunta isso. Doutora Thalita é a minha nutróloga. Qual o seu objetivo, Marcela? A gente fala, emagrecer e tal. Quero engravidar. Né? Engravidar saudável é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós e por nossos filhos. Então, eu fiz uma bioimpedância, ela me passou uma dieta, ela me passou alguns suplementos para eu treinar. Inclusive, eu tive que suspender depois que eu engravidei rapidaço, ficou os negócios manipulados ali. Mas o que eu fiz foi isso, cuidar da minha saúde, tá? Tratamento de fertilidade, tratamento de gravidez eu não cheguei a fazer. Quantas vezes vocês tentaram? Uma só, tá? Foi, sim, na primeira tentativa, no primeiro ciclo, a gente já engravidou, né? Só que teve aquela saga toda que eu contei no episódio anterior. Você teve algum problema depois da gravidez cervical? Eu tô resumindo a pergunta, geralmente a caixinha vem escrito mais coisas. Meus problemas foram de conseguir chegar a um hormônio legal e questões emocionais. Por exemplo, eu tratei em terapia a questão de, depois você faz o mamil, que é uma aspiração que a gente faz, né, para tirar ali o restante da massa, que já chama de massa, né, depois que o embrião morre.
você vai no pós-cirúrgico, você fica do lado de mulheres que tiveram filhos. E eu fiquei ali sozinha, meu marido ele tava resolvendo alguma coisa no hospital, tava levando material para análise, etc e tal, e tinha outras mães com bebês no colo e eu ali sozinha, com frio. Eu comecei a chorar, começaram a buscar. Aí eu perguntei, nossa, mas por que eu tô sozinha? Ela, porque você não tem um bebê. Eu falei, tá, mas chama meu marido, não é? Eu falei assim, nossa, mas não é justo isso, eu estar aqui sozinha no pós-operatório e tal. Ela, eu vou chamar o seu marido. Aí procuraram o Igor, encontraram, já tinha levado lá no laboratório de análises clínicas, ele voltou e me acompanhou. Isso pra mim foi horrível, tá? Inclusive é algo da gente repensar na questão neonatal, de você colocar mulheres que sofreram aborto do lado de mulheres ganhando filho, né? Foi muito pesado pra mim. E lidar com isso nessa fase ali de 2009 para 2020, misturado com pandemia, misturado com um monte de coisa, não foi o processo dos mais fáceis. Então eu acho que o maior problema que eu tive depois da gravidez cervical foi isso. Fora isso, mais nada. Como que você se preparou para engravidar? Foi o que eu falei, né? Cuidei da minha saúde, cuidei da minha mente, estamos aqui. Nala Cristina, tá? Vamos lá. Essa daqui, ó, foi uma seguidora que mandou. Marcela, estou tentando engravidar, mas tá chato. Como que você faz? Você fez um dia sim, um dia não? Essa pergunta aqui, ela tá meio misturada. Eu devia ter separado ela. Bom, olha só. Esse sexo pra tentar engravidar, ele realmente é um porre. O que eu e o Igor fizemos? Eu fiz super errado. Eu fui casa de ferreiro, espeto de pau mesmo, tá? Eu fui anti-desejo sexual. O que a gente fez? Eu vi que eu ia ovular, a gente começou a fazer sexo 2 dias antes da ovulação, na obrigação mesmo. Não que foi obrigado, né? Porque a gente gosta do Paranauê. Só que nós ficamos por mais de uma semana fazendo todos os dias pra garantir. Tamanha era a minha noia, meu desespero, tá? E eu sei que isso é péssimo pro desejo sexual. Tava chegando ali uma semana e meia, a gente não aguentava mais. E eu falei assim, na última vez que a gente fez sexo, a gente já devia estar até grávida, né? Tanto tempo que a gente tava transando todos os dias. Falei, olha, se a gente não engravidar esse mês que vem eu não vou fazer isso. A gente não vai fazer isso. A gente vai esperar a ovulação descer, a gente vai esperar me dar mais fogo, você ficar com vontade. Vamos deixar o negócio ser natural, porque isso aqui não é certo, não é de Deus. Não foi bom, tá? Então, assim, meu conselho pra quem tá tentante ela falou que tá chato. Realmente, vamos deixar fluir, né? Lógico, tem ali o período certinho, mas vamos investir em preliminar, não vamos focar só na gravidez, foca no sexo também, porque foi uma experiência muito ruim. Eu lembro da gente ficar assim, nossa, nosso sexo é tão bom, né? Por que a gente fez isso? Por que a gente fez isso com o nosso sexo? E tem muita gente fazendo isso há muito tempo, porque não é todo mundo que de primeira engravida, mesmo sem ter problema de fertilidade. Então não faz isso com a sua vida sexual, não. Fala direitinho. Mas a gente tá com dificuldade e tal, então vai aquela dica da profissional. Procura um psicólogo, sexólogo pra te ajudar nisso aí, porque é muito melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É verdade essa questão de um dia sim, um outro não? Olha, eu não trabalho com fertilidade, tá? Mas o que eu fiz de fazer todo dia, também eu acho, né, calculando aqui, que não foi a melhor das coisas, porque precisa ali de um tempo para renovação dos espermatozoides, apesar de ter uma produção diária, precisa ali de um tempo preparatório, né? Precisa de um tempo ali para aquilo se renovar, pra gente descansar a cabeça também. Então eu acho que não seria legal, mas a gente pode procurar um especialista para vir participar aqui da websérie. O que vocês acham? Se você quer, comenta aqui comigo, tá bom? Então é isso, pessoal, episódio 2 finalizado, vejo você no próximo episódio. Se tiver alguma dúvida, quiser me falar alguma coisa, me procura no Instagram, coloca comentário aqui, curte, compartilha aí para aquelas mamães de primeira viagem, para quem tá tentando engravidar e para quem tá interessado em acompanhar a minha saga da gravidez dos Venoms. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.